Formou-se em Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mas há cerca de 20 anos rumou a Lisboa, onde fez o doutoramento em parcerias público-privadas. Com um percurso de referência, foi consultor no planeamento e gestão de infraestruturas de transporte para entidades como a OCDE e o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. Foi investigador convidado na Universidade de Harvard e, entre 2005 e 2006, assessor na Secretaria de Estado dos Transportes. É editor associado no Journal of Management in Engineering e coautor de vários livros sobre parcerias público-privadas. Atualmente, é professor catedrático na área de construção do deck civil no Instituto Superior Técnico e investigador do SERIS. Recebemos no Passa a 2, Carlos Oliveira Cruz. Ora viva, bem-vindos a mais um Passa a 2. Hoje tenho comigo Carlos Oliveira Cruz, professor catedrático da área de Gestão da Construção do Instituto Superior Técnico, e vamos conversar sobre o papel da universidade nos dias que correm, neste século XXI em que tanta coisa acontece ao mesmo tempo. Vamos falar dos desafios de formar engenheiros civis e vamos falar muito mais seguramente. Carlos, muito obrigado por teres aceitado este convite. Bem-vindo ao Passa a 2. Obrigado, Eugênio, pelo convite. É um gosto estar aqui. Então, começando, Carlos, explica-me um bocadinho, se calhar, qual é que é o teu papel no técnico, nos dias que correm, para enquadrarmos o que é o curso de Engenharia Civil e como é que tu te enquadras aí. Muito bem. Eu entrei para o técnico em 2005 e já entrei na altura para uma área que, entretanto, desapareceu, e neste momento trabalho no grupo de construção, mais especificamente na área da gestão da construção. Um departamento de engenharia civil normalmente está organizado por um conjunto de especialidades: construção, estruturas, hidráulica, vias, a geotecnia, a arquitetura, no caso do nosso departamento. E eu sou um dos professores de um destes grupos, e a minha função, ou se quiseres, a função de um professor no técnico, é, em primeiro lugar, lecionar. E tipicamente lecionamos disciplinas da nossa especialidade no curso de Engenharia Civil. Temos uma segunda função, que é fazer investigação, que normalmente é medida por publicações internacionais, projetos. E temos uma terceira componente, que é a componente de ligação à sociedade e de inovação. Portanto, estas três dimensões representam de alguma forma aquilo que um professor universitário, e eu em concreto, fazemos da nossa atividade, e que se insere na atividade mais ampla de uma escola de engenharia como é o técnico. No fundo, tanto é um bocadinho o papel do professor como é o papel da universidade na sociedade, acaba por assentar nesses três pilares. Exatamente. É uma forma de ver a coisa. É, exatamente. E este é um modelo que nós temos em Portugal e que não é um modelo exatamente igual em todos os países. Isto é, há países onde as universidades se especializam em serem mais escolas de research, ou de investigação, ou de ensino. Em Portugal, o nosso modelo, e é um modelo que eu pessoalmente acho muito, muito vantajoso, é um modelo onde combinamos estas diferentes dimensões. Quer de investigar, quer de ensinar. Porque isso, de alguma forma, quando estamos a ensinar, o podermos fazer, ou sermos obrigados a fazer investigação numa determinada área, obriga-nos a estar ao corrente dos grandes desenvolvimentos que existem naquela área. Isto é verdade na engenharia civil, como pode ser na medicina, em qualquer área. Não é? E, portanto, em Portugal, um professor universitário tem esta dupla função de ensinar e também de ser investigador e numa determinada área, e o ideal, obviamente, é que estas áreas se entrecruzem, isto é, que possamos ensinar dentro das áreas em que também investigamos. Olhando para esses três pilares, portanto, o ensino, investigação e investigação ao desenvolvimento, investigação, inovação e desenvolvimento. Inovação e desenvolvimento. Se calhar vamos correr um bocadinho os três, mas antes, eu gostaria de começar pelo ensino, mas antes disso, qual é a diferença entre investigação e inovação e desenvolvimento? Não era algo que eu separaria assim na minha cabeça de maneira óbvia. É curioso que usamos muitas vezes a expressão investigação e inovação quase como se fossem sinónimos, não é? E ligamos muitas vezes as duas. De facto, são dois processos estruturalmente e radicalmente distintos.
A investigação é, e vou usar uma expressão muito vulgar, é transformar dinheiro em conhecimento. Isto é, o processo de investigar é pegarmos num conjunto de recursos, tipicamente recursos financeiros, e com isso contratarmos investigadores, fazermos ensaios em laboratório, desenvolvermos modelos teóricos e ao fim de meio ano, 1 ano, às vezes 3 anos, às vezes 5 anos que duram estes projetos de investigação, chegamos a conclusões e produzimos conhecimento. Escrevemos depois artigos, escrevemos livros, onde de alguma forma retratamos e explicamos os resultados da nossa investigação. E isto é feito muitas vezes, ou a maior parte das vezes, eu diria, com financiamento público, através dos programas públicos de apoio à investigação. E é aí que aparecem as teses de doutoramento. Exatamente. É muito investigação. Correto, é isso. Sentido. Aliás, os alunos de doutoramento são o sangue da investigação, são, no fundo, a força motriz da investigação, porque são pessoas que estão dedicadas, 4 anos, tipicamente, a estudar um tópico e a trabalharem exclusivamente sobre esse tópico, e a própria definição do que é um doutoramento é isso, é alargar as fronteiras do conhecimento. É dentro de uma determinada área, e no caso da engenharia civil, seja um novo material, um novo processo construtivo, uma nova tecnologia, conseguirem produzir conhecimento que ainda não exista, conhecimento novo, não é? E o grau do doutor em engenharia civil, o que permite atestar é que aquela pessoa é capaz de forma autónoma, produzir novo conhecimento. Isto é investigação. Portanto, o output final da investigação é conhecimento, e para produzirmos este conhecimento precisamos de recursos. E precisamos normalmente de recursos financeiros. Sim. O processo de inovação é um processo ao contrário. Isto é, o processo de inovação é o processo através do qual nós pegamos em conhecimento e conseguimos com isso produzir valor económico. Conseguimos com o conhecimento que foi produzido, com o conhecimento que foi gerado na universidade ou num laboratório, transformamos isso num serviço, num produto, numa tecnologia que as empresas, que a sociedade possa aplicar e possa beneficiar, e que possa com isso gerar um valor económico, ou um valor social, ou um valor ambiental. Sim. E isso acontece nas universidades também? Eu tenho a ideia que aí as empresas terão um papel, ou seja, mais forte, não é? Pelo que vemos, grandes inovações do mundo, estou agora a ver, sei lá, desde tecnologia, desde ferramentas práticas e por aí fora. A face visível delas, pelo menos no meu ponto de vista, vem das empresas. Como é que isso acontece na universidade? As universidades, nestes 3 grandes pilares que falávamos, o ensino, a investigação e a inovação e o desenvolvimento, ou a ligação à sociedade, como muitas vezes chamamos na universidade, o grau de maturidade e desenvolvimento destas 3 dimensões não é idêntico. Não é idêntico para nós cá em Portugal? Não é idêntico para nós cá em Portugal. No caso concreto do técnico, se quisermos, ou da Faculdade de Engenharia, vou falar mais do caso do técnico, porque é a escola onde eu pertenço, mas é uma constatação que é transversal às escolas de engenharia, e estou a pensar sobretudo no caso da engenharia civil. As escolas estavam muito focadas, até há 30 anos atrás, no ensino. Portanto, essa era a grande dimensão, e o técnico, durante grande parte do século XX, foi uma escola essencialmente de ensino. Este era o objetivo da universidade. Nos últimos, há 30 anos para cá, eu diria com mais enfoque ainda, há 20, 25 anos, as universidades portuguesas, as escolas de engenharia portuguesas na área de engenharia civil, começaram também a desenvolver investigação. E nesta altura a parte do ensino já tinha uma elevada maturidade, não é? Já havia cadeiras, havia sebentas, havia todo um conhecimento, toda uma arte de ensinar, que de alguma forma ia passando, ia sendo de geração em geração, ia sendo aprofundado, mas funcionava. A área de investigação é uma área, do ponto de vista temporal, é relativamente recente, isto é, foi sobretudo a partir da década de 90 que as universidades começaram, de facto, a fazer grande investigação. E temos uma evidência prática disto, que é grande parte dos professores de engenharia em Portugal que se doutoraram nos anos 60, anos 70, até anos 80, a esmagadora maioria deles doutoraram-se em escolas internacionais. Tinham que ir fazer os doutoramentos em Inglaterra ou nos Estados Unidos. Sim. A partir da década de 80, década de 90, foi quando se começou a fazer, de facto, investigação a séria nas escolas de engenharia portuguesas. E nos últimos 20 anos, 25 anos, a trajetória em termos de evolução da qualidade, da quantidade e qualidade da investigação que se faz em engenharia civil em Portugal é absolutamente extraordinária. Eu acho que isto é importante sublinhar, porque nem sempre temos esta noção.
para dar um número, Jaime, o curso de a investigação da engenharia civil na Europa, aquilo que se faz no técnico, no último ranking de Xangai, as universidades gostam muito de olhar para os rankings, que são no fundo entidades independentes que avaliam as diferentes universidades à escala mundial e procuram medir a qualidade do que se faz do ponto de vista de investigação nestas diferentes escolas, usando vários critérios: o número de publicações, o impacto que essas publicações têm, o número dos projetos, o financiamento, etc. Portanto, muito focado na investigação. Portanto, ranking é exclusivamente focado na investigação. O técnico na Europa é o terceiro melhor local para se fazer investigação. Terceiro, atrás do Imperial College e da Delft. Para termos uma noção do que isto era como se... Não é uma ideia que tínhamos cá fora, pelo menos eu não tinha, não é? Não sei, mas não... É uma ideia que não... não tem que comunicar melhor. Temos que comunicar melhor, sem dúvida nenhuma, e eu acho que a nós, engenheiros civis, nos deve orgulhar particularmente. Sem dúvida, sim. Porque, repara, é como do ponto de vista futebolístico, para usar aqui um termo de comparação, a seguir ao Manchester United e ao Manchester City ou ao Paris Saint-Germain, a terceira melhor equipa de futebol fosse uma das equipas portuguesas. Portanto, e para termos uma ideia do quão impactante isto é, o orçamento do Imperial College, que é número 2, se não me falha a memória, Delft é a primeira e depois é o Imperial College. O orçamento do Imperial College é de cerca de 1,5 mil milhões de euros por ano. O orçamento do técnico são cerca de 100 milhões de euros por ano. 15 vezes menos. 15 vezes menos. E, portanto, nós estamos numa liga dos campeões verdadeiramente do ponto de vista da qualidade da investigação. E isto é uma trajetória que, em boa verdade, não se verifica só no técnico, mas quando nós olhamos também para a Faculdade de Engenharia do Porto, quando olhamos para a Universidade do Minho, para a investigação em engenharia civil é sistematicamente das áreas internacionalmente mais reconhecidas no universo das universidades. E quando estamos a falar no universo das universidades, não é só nas escolas de engenharia, é em todas as áreas, mesmo na medicina ou na química ou nas ciências. E isto para dizer que, de facto, o ensino sempre foi muito cristalizado, muito bem desenvolvido. A investigação nos últimos 20, 30 anos teve um crescimento notável. A inovação ou esta relação com a sociedade e a transferência de conhecimento para a sociedade é, na minha opinião pessoal, ainda a dimensão menos conseguida. Tem que se trabalhar agora. Tem que se trabalhar. E eu acho que começam a existir sinais de que as universidades têm que apostar na inovação e, no caso concreto do técnico, e mais especificamente no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Ambiente, e eu acho que esta fragilidade é uma expressão minha, esta fragilidade está identificada e, portanto, estamos cada vez mais preocupados e focados em produzir conhecimento. Estamos a demonstrar pelos rankings que o sabemos fazer. Precisamos transformar este conhecimento em valor económico, valor social, valor ambiental. Precisamos percorrer a outra perna deste ciclo. Pois, então, já antes de ir aí, só ainda para perceber na investigação, porque realmente esse impacto, essa escala do que estás a dizer, do peso que o técnico tem a nível internacional é forte, e pelo que percebi, outras universidades acompanham, quer dizer, agora mais posição, menos posição, mas claramente temos aqui um setor muito forte. Nós temos a ideia que temos hoje em dia nas escolas de gestão, a nova com destaque, a católica também, que há procura internacional e que há alunos que vêm de fora cá porque, sim senhor, quero estudar naquela universidade. Vamos pôr de parte que é à frente do mar e que também é simpático, mas quer dizer, acho que claramente com muito mérito da nova e pela qualidade do ensino, não tenho dúvida nenhuma. O técnico tem essa procura internacional na área da investigação, é reconhecido, ou seja, aparece no ranking, mas é de facto reconhecido. Há doutorandos de fora que vêm cá porque dizem, não, é aqui que eu quero estudar e fazer a minha tese. Há muitos doutorandos, cada vez mais, de fora, que neste momento vêm cá fazer as suas teses. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu neste momento não tenho nenhum aluno de doutoramento, neste momento a fazer doutoramento, que seja português. Tenho um iraniano, tenho um palestiniano, tenho um brasileiro, não tenho nenhum português. E estes alunos vêm de facto para o técnico por várias razões. Uma das razões é o reconhecimento e o valor que tem a investigação nesta escola. E depois há outras razões, se quiser, que é uma vantagem competitiva do nosso país. Isto é, apesar de tudo,
o custo de fazer um doutoramento em Lisboa comparado com o custo de fazer um doutoramento no Imperial College em Londres ou no MIT em Boston muitíssimo mais baixo. E repare, estamos a falar de um custo que pode ser um custo uma ou duas vezes mais baixo, mas do ponto de vista de qualidade continuamos no top 3 ou no top 5 ou no top 10. Sim, e portanto, e este modelo de negócio é um bocadinho também que as escolas estão a explorar, não é? Que é, nós temos excelência e conseguimos fazer isso com qualidade de vida e com um custo médio de vida relativamente baixo. Não há dúvida que a esse nível as escolas de gestão comunicam muito, ou seja, vendem-se bem, não é? Nós hoje em dia temos a impressão, e ainda bem, e bom, e orgulho de olhar e dizer, sim senhor, temos escolas de gestão que atraem, que estão bem posicionadas, que vêm pessoas de fora, e isso não é uma imagem que passa do técnico, por exemplo. Não é. E com muita pena minha, aliás, para usar o exemplo de uma escola que toda a gente conhece, o MIT, não é? Uma das grandes escolas de engenharia do mundo. No ranking da investigação em engenharia civil, o técnico está 50 ou 60 posições acima do MIT. Portanto, eu acho que nós não temos noção disto, e nós técnicos também não estamos a ser bons a comunicar isto. E portanto, alguém que queira fazer investigação em engenharia civil é muitíssimo melhor vir fazê-la para Lisboa, para o técnico, do que ir para Boston, para o MIT. Em engenharia civil. Sim. Há outras áreas em que seguramente o técnico se distinguirá. Este selo de qualidade, nós em engenharia, e isto eu acho que é um problema de comunicação das universidades, mas eu vou um bocadinho mais longe do que isto. Eu acho que é um próprio problema, até porque as escolas estão-nos a mostrar que isto é possível fazer. Mas eu diria que é um problema, esta capacidade de comunicar o valor daquilo que estamos a fazer é um problema que é geral ao setor e à atividade da engenharia e construção, não é? Eu diria que somos um setor que está muito pouco habituado a comunicar o valor e a excelência daquilo que se faz, e no caso concreto da investigação nós temos dados, métricas que nos ajudam a demonstrar eu tenho essa muito diferenciação orgulho de ter conseguido ter um título numa notícia. Um título era uma página inteira, que foi numa conferência da Transfora. A Transfora organizou sobre a construção, e que consegui pôr no título uma coisa que eu disse, estava num dos painéis, que é a indústria da construção perdeu sex appeal e quer recuperá-lo. Era o título. Portanto, tenho muito orgulho de ter posto esse, porque de facto acho que perdeu. E traduz muito bem este fenómeno. Então, investigação, estamos bem, estamos fortes, grande pinta. Inovação, e vamos então ao ensino a seguir, aqui à pièce da resistência que aqui nos traz, mas da inovação, o que é que está a acontecer? Como é que vês esse mundo dentro do técnico? A inovação, como dizia há pouco, é este processo de transformarmos de facto o conhecimento em produtos. É transferirmos o conhecimento para a realidade da indústria, aplicações práticas, aplicações práticas. Soluções, produtos. Sim, podemos dar alguns exemplos concretos para tornar este raciocínio mais aplicado. Por exemplo, desenvolvimento de novos materiais compósitos, novos tipos de betões, ou no meu caso, por exemplo, estou mais na parte da gestão, novos processos, novos softwares para nos ajudarem a fazer. Nós, na investigação, o que nós fazemos é perceber como é que isto funciona e testar e verificar, e idealmente chegar à conclusão que pode haver vantagem em adotar estes sistemas, ou ajudamos a desenhar estes sistemas. Daqui até as pessoas aplicarem, há um salto grande. E este salto é um salto que, ao contrário da investigação, em que normalmente na investigação a universidade é autónoma, isto é, com os seus investigadores de diferentes áreas, engenheiros civis, mecânicos, químicos, matemáticos, físicos, o que for, conseguem produzir esse conhecimento, conseguem fazer investigação. O trajeto da inovação é um trajeto que implica chegar às empresas. É um projeto em que as universidades e as empresas têm que andar de mão dada. Portanto, é um percurso que tem que ser feito em conjunto. E em conjunto porquê? Porque as universidades têm conhecimento, as universidades têm pessoas dedicadas a fazer investigação e que nos conseguem ajudar a desenhar um novo material de construção, conseguem ajudar a desenhar um novo processo construtivo, um novo software para avaliação de custos, ajudam-nos a montar esses sistemas, mas são as empresas que os aplicam.
E, portanto, são as empresas que, se quiser, fazem negócio com estes sistemas, que conseguem transformar um produto ou uma ideia num serviço ou levá-lo ao mercado e pronto. E nisto, até perceber o que é que o mercado quer. Não é? Exatamente. E essa é uma linguagem que não é a linguagem dos investigadores, dos professores. O que o mercado quer, pensar numa lógica de mercado, não é um raciocínio a que os professores e as escolas estejam habituados. E este é o mundo natural das empresas. Um gestor de uma empresa, a preocupação que tem constante é essa. O que é que são as necessidades do mercado e como é que eu, dentro das competências que tem a empresa que giro, consigo responder a estas necessidades de mercado. Por isso é que este trajeto da inovação nas universidades está a ser um trajeto mais complexo. Aliás, eu chamo a atenção para uma iniciativa concreta que está agora a acontecer do atual Ministro da Ciência e da Educação, em que estas duas dimensões, quer a dimensão da investigação, quer a dimensão da inovação, eram geridas em Portugal por duas entidades públicas distintas. Tínhamos a FCT, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que tratava da investigação, e tínhamos a ANI, a Agência Nacional para a Inovação, que tratava só do tema da inovação. Uma das ideias do atual ministro foi fundir estas duas entidades numa única, que é, com todas as vantagens e desvantagens e críticas e benefícios que se possam fazer estes processos de fusão na administração pública, mas como conceito é um conceito que eu acho muito interessante, que é dizer, de alguma forma, que este processo de produzir conhecimento tem que estar ligado ao processo de transformar este conhecimento depois não existe em valor económico. Tem que se ver, não é? Exatamente. Tem sobretudo que comunicar. E seguramente que em muitas áreas, há áreas da ciência e do ensino que são áreas de investigação fundamental. Quando pensamos na física, quando pensamos na matemática, são áreas que têm uma componente de investigação fundamental muito forte. Mas a engenharia civil, por definição, já é uma área aplicada, não é? Aquilo que nós fazemos na engenharia civil é ir buscar à física, é ir buscar à química, é ir buscar à gestão, um conjunto de conhecimentos e depois aplicamos ao nosso objeto, ao nosso exercício, as cidades, as infraestruturas, os edifícios. E, portanto, é útil para o país e para as universidades, quando estão a fazer o caminho da investigação, poderem perceber o passo a seguir, que é o da inovação. Como é que... E na perspectiva da sociedade, é aqui que está o maior valor social e económico, é no caminho da inovação. Claro, é aí que o valor aparece, não é? Exatamente. Ou seja, o outro fica a meio do caminho, tem valor potencial, tem algum valor por si só, não é? O conhecimento, mas não há dúvida que o valor para a sociedade depois aparece quando isso se transforma em algo. E o que é que se pode fazer a esse nível? Estás a falar da aproximação da universidade às empresas. Agora, eu que tenho uma empresa, eu e outras pessoas, o que é que temos que fazer? O que é que devíamos estar a pensar enquanto empresas e o que é que a universidade está a pensar nestes projetos comuns, nesta junção? Como é que esta aproximação se pode fazer acontecer? A resposta não é simples. Porque não há aqui uma bala de prata, mas há aqui um conjunto de iniciativas que podem ser feitas. E eu vou explicar, se calhar vou começar por dar exemplos de iniciativas que já estão neste momento em curso e que eu acho importantes e relevantes, mas ainda insuficientes para aquilo que deve ser o objetivo, e depois posso falar do que é que pode ser o futuro e para onde é que podemos caminhar. Neste momento, uma das transformações que está a ocorrer e que já é visível nas universidades tem a ver com os alunos de doutoramento e com a investigação que os alunos de doutoramento fazem. Até há 10 anos atrás, mais de 90% dos alunos de doutoramento faziam doutoramentos exclusivamente académicos, isto é, faziam doutoramentos apenas no âmbito da universidade, de um determinado laboratório. Por vezes visitavam outras universidades, mas o ambiente em que desenvolviam o seu doutoramento era um ambiente 100% académico. Hoje temos uma percentagem crescente, que começou por ser 5, 10, 20, e agora já deve andar próximo dos 40%, de alunos de doutoramento que fazem o doutoramento no ambiente quer académico, quer empresarial. Isto é, o aluno tem um determinado problema para resolver, tem um determinado tema sobre o qual vai fazer investigação, tem um orientador na universidade e tem também um orientador na empresa. E vai, durante os 4 anos em que desenvolver o seu doutoramento, vai passar tempo na universidade e vai passar tempo na empresa.
E este é um exemplo muito interessante de como a universidade e as empresas se podem sentar, neste caso não se vão sentar à mesma mesa, mas o que vai acontecer é que vamos ter uma pessoa que vai circular, que se vai sentar nas duas mesas e que vai desenvolver um problema, vai fazer uma investigação que tenha naturalmente valor académico, porque a obtenção de um doutoramento é um grau académico, portanto tem que ter valor académico, científico, mas tem que ter também uma componente de resolver um problema prático numa empresa. E este é um excelente caminho, porque é um caminho em que vamos ter um canal de comunicação e vamos ter ali um pivô, que é este aluno de doutoramento, que vai pôr quer as universidades, quer as empresas a comunicar. Este é um exemplo, não é um único. Temos depois outros exemplos mais estruturados de projetos de investigação. Portanto, e cada vez mais a FCT, no passado, portanto, naquilo que eram o apoio a projetos de investigação, valorizava o envolvimento das empresas. A forma como o valorizava no passado era uma forma, se quiser, um bocadinho ligeira, que era de alguma forma, enfim, procurava-se envolver um projeto essencialmente académico e depois ia-se buscar uma empresa que tivesse algum interesse naquilo, mas o envolvimento da empresa, em alguns casos, era de facto significativo, noutros casos não era assim tão significativo. Mas cada vez mais aquilo que se pretende nos projetos é que o envolvimento da empresa não seja cosmético, isto é, que haja um envolvimento real da empresa, que haja recursos da empresa afetos também àquele projeto, e a empresa só irá fazer naturalmente se o objeto, o que resultar dessa investigação, for algo que tenha algum valor. Sim. Eu vejo, e isto se calhar até já fazendo um bocadinho a ponte para a parte do ensino, até foi numa conversa aqui há umas semanas com o Fernando Santo, que eu nunca tinha pensado nisto assim, mas que algures no princípio dos anos 2000, não sei precisar quando, foi quando a carreira do professor universitário se profissionalizou, não sei se é o termo certo ou não. Ou seja, em que um professor tem que ter a carreira de professor, tem que ter o doutoramento, tem que ter isso, ou seja, passou a ser claramente uma carreira autónoma de atividades da indústria e com isso, com essa evolução, o corpo docente das universidades passa a ser de investigadores, de professores profissionais, mas pessoas que têm muito menos laços à indústria. Eu tive, por exemplo, professores que eram projetistas, tive professores que tinham uma empresa de construção, por exemplo, portanto, e que iam lá e davam, não sei qual era o nome, se era professor convidado, talvez, e que claramente tinha ali um saber fazer de, olha, eu estou-vos a dizer uma coisa que me está a acontecer aqui ao lado, numa obra muito direto. E dá-me ideia, não sei se esta relação de causalidade que eu estou a dizer, se de facto existe ou não, se foi pela profissionalização da carreira de docente, mas sinto que de facto, quer dizer, os alunos estão menos expostos a pessoas que estejam a trabalhar ativamente na indústria. Imagino, se isto for verdade, já agora gostava de ter a tua opinião, mas sendo verdade, isto afeta não só a inovação, como também afeta o ensino. Portanto, já aqui a fazer aqui um bocadinho a ponte entre os temas. Como é que vês este tema? Achas que é pertinente? Aspecto, acho que é muito pertinente e acho curiosa essa visão que transmitiste e que bate certo com esta história que eu estava a contar há pouco, desta evolução do ensino, depois para o desenvolvimento da investigação. Lá está. E isso foi de facto o que aconteceu, que é, nós tínhamos um conjunto de professores nas universidades até ali ao final da década de 90, início dos anos 2000, havia uma percentagem grande de professores que eram professores convidados, isto é, que não eram professores de carreira. Essa tal profissionalização que falaste foi exatamente isso que aconteceu. Isto eram pessoas que vinham trabalhavam na indústria, eram projetistas, tinham os gabinetes de projeto, empresas de construção ou o que for, e depois davam algumas horas de aulas. E a determinada altura, como isto não permitia, este modelo não permitia acelerar a investigação, porque de facto isto não eram pessoas que não eram investigadores, eram profissionais que ensinavam. As universidades passaram do 8 para o 80, isto é, passaram de um modelo muito suportado em professores convidados, em que havia alguns professores de carreira, mas grande parte do ensino era suportada, no caso concreto da engenharia civil e no caso específico da construção, era muito suportada em professores convidados, e começou paulatinamente a diminuir o número de professores convidados e a aumentar o número de professores de carreira. E nós vivemos o impacto que isso teve do ponto de vista da evolução da investigação, que de repente começou-se a fazer imensa investigação, disparou. Porquê é que eu digo que isto foi do 8 para o 80? É porque eu acho que nós precisamos das duas coisas nas universidades. Nós precisamos ter professores de carreira, precisamos ter pessoas que sejam
investigadores e que trabalhem no laboratório e que façam investigação sobre determinados temas. Eu, quando uso a expressão de trabalhar no laboratório, é uma expressão, enfim, há colegas que trabalham de facto no laboratório e há outros, como é o meu caso, em que o nosso laboratório é o nosso computador. Sim. E é o ecossistema em que investigamos. Mas precisamos de colegas precisamos de pessoas que sejam investigadores, mas não podemos perder a ligação à prática profissional. E precisamos também, sobretudo em algumas áreas, dentro da engenharia civil, de professores convidados, isto é, de profissionais que não sejam investigadores, que sejam pessoas que trabalham nas empresas, que resolvem no dia-a-dia problemas concretos, e que depois vêm ensinar. Nós estamos a tentar colmatar isso com uma série de seminários, de convites que fazemos a profissionais para virem dar algumas aulas. Temos alguns professores convidados, apesar de tudo, no Departamento de Engenharia Civil, mas na minha opinião ainda não é um número suficiente e devíamos institucionalizar mais esta vertente do ensino, que é uma vertente do ensino dada por profissionais, dada por pessoas. Para falar em concreto na minha área, a área da gestão da construção, beneficiaria e muito de ter convidados que sejam pessoas que no dia-a-dia estão de facto ou a dirigir obras, ou a dirigir projetos, ou a trabalhar em empreiteiros, ou para donos de obra, mas que passem o seu dia a resolver problemas de discussão das obras e de gestão de conflitos e de resolução de problemas. E eu acho que as universidades estão a identificar esta necessidade e, portanto, passamos do 8 para 80 e agora vamos ter que encontrar aqui um equilíbrio, isto é, ter aqui um mix de investigadores, que é fundamental, mas ter também aqui aliar aos investigadores, aliar um conjunto de profissionais que tenham, que sem experiência de investigação tenham experiência profissional. E isso, quando se está a ensinar um futuro engenheiro civil, tem muito valor para esses alunos. No fundo, esta aproximação tanto beneficia o mundo da inovação como beneficia o mundo do ensino, de alguma maneira, não é? Beneficia as duas coisas. Ganha as duas coisas. E até, eu digo até ir mais longe. Eu diria que também pode beneficiar o mundo empresarial, as empresas e o setor. Sem dúvida. Porque a partir do momento em que tornamos mais permeável a universidade a estas pessoas que vêm dar algumas aulas, estamos, no fundo, a estimular mais contactos, mais conversas, a criar aqui uma linguagem comum de comunicação que facilita depois todo o processo de inovação. Dando o nosso exemplo, há pouco dizias que neste mundo da inovação que há esse projeto de ligar alunos de doutoramento a empresas e fazer a tese em ambiente empresarial ou parcialmente em ambiente empresarial. Nós ainda não chegámos ao aluno de doutoramento, mas estamos a fazer isso com alunos de mestrado, já agora com uma tese que também tua, acompanhada por ti, e claramente temos benefício, ou seja, acho que é o trabalho que vai ser feito, acho que claramente é uma tese de mestrado sólida que vai ser muito útil para quem a está a fazer, para a Catarina neste caso, mas não tenho dúvida nenhuma que é um tema que eu olho e digo, espera, isto é importante para nós, para aquilo que estamos a fazer, em termos de análise, custo e isso tudo. Portanto, eu vejo esta ligação como natural e fortíssima, como natural e muito forte. Portanto, sim, não tenho dúvida que as empresas beneficiarão muito. E pronto, acho que esta aproximação é importante. Já agora daí estarmos a ter esta conversa. A tentar espalhar um bocadinho esta boa nova, digamos assim. E eu aproveito, agradeço esse exemplo, Jaime, porque isso mostra exatamente o que é que pode ser o primeiro passo, o caminho para esta aproximação. O exemplo que falaste deste desenvolvimento de uma dissertação de mestrado em ambiente empresarial, que é o que estamos aqui a falar, portanto alguém que já está inserido na empresa, precisa fazer uma tese de mestrado e, portanto, vai procurar um tema que seja do seu interesse e, ao mesmo tempo, também que se enquadre nos interesses e nos objetivos e nos problemas da empresa. É um passo muito concreto e é um primeiro passo. Os passos que se seguem depois podem ir aprofundando esta relação, isto é, amanhã pode-se passar de uma tese de mestrado para uma tese de doutoramento. Uma tese de mestrado são 6 meses, 1 ano no máximo. Uma tese de doutoramento são 4 anos, 5 anos. Isto é, já é um nível de comprometimento e de recursos superior. E depois a seguir projetos conjuntos. E, portanto, esse é um excelente exemplo de que há passos com passos concretos, com pequenos passos, como pode ser o desenvolvimento de uma tese de mestrado, se pode aprofundar e se pode fazer crescer esta ligação com as empresas. E vejo isso,
claramente, eu sinto que acrescenta valor para nós, acho que ganhamos muito com isso, acho que quem faz a tese também, presumo que a universidade também, até porque é esse o seu papel, claro. E portanto vejo que isso aconteça com naturalidade, acho que é uma coisa que realmente faz todo sentido e pronto, e vamos incentivando e empurrando. Então, agora que nos aproximamos do ensino, na verdade estava a pensar que talvez fizesse sentido começar pelo ensino, mas naturalmente passamos pela investigação e a inovação. O ensino, hoje em dia, começando de fora para dentro, quão atrativo é o curso de Engenharia Civil? Ou seja, qual é como é que o curso de Engenharia Civil é visto por alunos que estão à procura, o curso enche, as médias estão a subir, estão a descer, como é que faz essa leitura, assim, este quadro macro? Este quadro macro, neste momento, é um quadro interessante e otimista, na medida em que o curso está a encher e as médias estão a subir. Mas para percebermos onde é que nós estamos, eu gastava aqui um minuto só a explicar o que é que aconteceu nos últimos anos, para percebermos o que foi a alteração de paradigma na engenharia civil. Na altura em que eu entrei, portanto, foi finais da década de 90, a engenharia civil era dos cursos que mais procura tinha dentro do universo das engenharias. Portanto, vamos restringir a nossa análise aos universos das engenharias. Mas era um curso dentro das engenharias muito procurado. Era um curso histórico, clássico, muito, muito bem enraizado até do ponto de vista reputacional e da sociedade. Tinha sex appeal? Tinha muito sex appeal, para usar a tua expressão. Era um curso que tinha muito sex appeal e, portanto, alguém muito bom em matemática e física, um bom aluno, colocava no topo nas suas escolhas o curso de Engenharia Civil. Com a crise que aconteceu no setor, particularmente o período que já referiste, o período da Troika, e depois tudo o que saiu a seguir, com problemas de desemprego, com problemas de queda de salários, com problemas de saída de profissionais e de empresas para o exterior, e em alguns casos mesmo de colapso de gabinetes e de empresas, o setor perdeu todo, vamos repetir a expressão, todo esse sex appeal, e atingiu um momento em que muitos cursos de engenharia civil no país ficaram desertos. E nós sentimos no técnico também. O técnico, apesar de tudo, é uma marca que atrai muitos alunos, mas sentimos que o curso de civil estava a perder atratividade. E que os nossos alunos já não tinham as médias que tinham no passado. E quando entravam em civil, também entravam em civil com uma grande percentagem deles, porque não tinham entrado numa das outras escolhas e, portanto, não era a primeira escolha de civil. Isto atingiu o seu ponto mais baixo, eu diria que há 3, 4 anos. Neste momento já estamos numa recuperação de trajetória. E eu acho que esta recuperação de trajetória também tem muito a ver com o momento dinâmico que o setor atravessa, com uma procura por profissionais, enfim, enorme. Sim. Por uma crescente valorização dos profissionais e por um trabalho também que, enfim, sem falsa modéstia, eu acho que a universidade está a fazer, ou está a procurar fazer, que é mostrar que a engenharia civil pode ser sexy. Que quem gosta de tecnologia, quem gosta de inteligência artificial, quem gosta de automação e robótica, tem aqui uma área onde o campo de aplicação deste novo mundo digital e inteligente é quase infinito. É um setor que precisa de transformações urgentes e esta transformação não é uma transformação simples, porque a imagem que um jovem de 16, 17 anos que andava no 10º, 11º, 12º tinha da engenharia civil há uns anos atrás era, bom, isso é para ir para as obras, eu não quero ir para as obras, eu quero desenvolver modelos de inteligência artificial, quero construir robôs, quero fazer coisas de facto que sejam avançadas. Sim. E havia esta ideia de conservadorismo e de um setor que ficou parado no tempo. Um é o passado, o outro é o futuro. Um é o passado, outro é o futuro. E eu acho que esse trabalho temos, universidade, empresas e setor, que o fazer, porque nós hoje, e para dar alguns exemplos de projetos de investigação que estão a ser feitos no técnico, nós hoje temos um projeto de investigação que é de um colega, de João Ferreira, que está neste momento que tem um robô em que o robô está a fazer aplicação de ladrilhos e de revestimentos cerâmicos. Temos outros colegas que estão neste momento com drones a fazer processamento de imagem e a identificação de patologias nos edifícios, nas infraestruturas, a partir de drones. Temos colegas na área da hidráulica que estão a desenvolver modelos de inteligência artificial para prever o comportamento das ondas e dos fluidos. Temos áreas profundamente tecnológicas, mas ainda não estamos a conseguir, tanto quanto gostaríamos, mostrar aos alunos
quão atrativo e quão do futuro é a engenharia civil. Até porque se nós pensarmos naquilo que são os grandes desafios da humanidade, com as alterações climáticas, com a crise da habitação, esses grandes desafios são resolvidos na engenharia civil, ou com a engenharia civil. Dito isto, a trajetória está em fase ascendente, portanto agora o técnico... O curso enche. Enche o do técnico e genericamente os outros, não sei se tens visibilidade sobre isso. Tenho visibilidade sobre isso. A nível nacional o panorama ainda não é excepcional. Isto é, enche o técnico, enche a Faculdade de Engenharia do Porto, e depois eu creio, não quero cometer aqui nenhum erro, mas eu creio que o ano passado Minho, Aveiro e Coimbra, se não encheram, tiveram muito perto de encher. Mas depois continuamos a ter um conjunto de escolas. O ISEL em Lisboa também encheu e o ISEP no Porto. Mas mesmo o técnico enche, mas o técnico hoje tem quantas vagas? 130, pois, 130. No meu tempo eu lembro, devia ter para aí 220 ou coisa do género, ou seja, enchia, portanto o encher é um critério relativo, não é? Também aí passamos de 80 para 8. Isto é, passamos de uma altura, se me perguntam se, por exemplo, na década de 2000 nós estávamos a produzir mais de 1.500 alunos por ano, engenheiros civis por ano. No período mais baixo tivemos a produzir ali 300 ou 400. Nós passamos, enfim, de 80 para 8 e nós agora precisamos de aumentar, mas eu diria que não, a longo prazo, se calhar não precisamos de todos aqueles que... Agora aqui estamos numa fase em que precisávamos de formar muitos rapidamente, porque neste momento há uma falha, há uma falha grande no mercado, enfim, por diversas razões, e neste momento precisávamos, mas a longo prazo, eu diria que a longo prazo, se calhar não precisamos dos 1.500 por ano, não é? Se calhar um valor à volta, enfim, não estudei este assunto com profundidade, mas diria que se calhar à volta dos 800, 900, 700... Pois há a dificuldade, que é a métrica do quantos é que se formam. Tem, a seguir a isso ainda há um filtro forte, porque dá-me ideia que deve haver muitos alunos, não faço ideia quantos, mas não há de ser despiciando uma série de alunos que vão para fora, uma série de alunos que vão para consultoras, para cargos de gestão e outros, o que for, que não ficam na indústria, não é? Portanto, na verdade a métrica do quantos é que ficam na indústria é muito mais baixo. Não há de ser fácil avaliar isso também, imagino. Não é fácil, mas eu diria que a percentagem, há uma fatia significativa. Eu não queria arriscar, vou arriscar um número com todos os disclaimers, que este número não está suportado apenas naquilo que possa ser a minha evidência empírica e os alunos com quem eu vou contactando, mas eu diria que seguramente mais de um terço dos alunos que se formam não ficam no setor. Aliás, eu tenho ex-alunos nos últimos 5 anos, para não ir mais atrás, que foram trabalhar para a banca, para seguradoras, para empresas tecnológicas, para a indústria aeronáutica, uma ex-aluna a fazer controle de segurança na indústria aeronáutica americana. Isto é, e aqui eu diria que nós somos vítimas do nosso próprio sucesso. Um engenheiro civil formado no técnico é um recurso que o mercado, e quando digo o mercado não é o mercado da construção, que o mercado em geral valoriza. E, portanto, um banco, uma consultora, uma seguradora, uma empresa tecnológica vê valor no engenheiro civil formado no técnico, embora a área de atuação dessa instituição ou dessa empresa não tenha nada a ver com a construção nem com a engenharia civil. Mas isto cria um problema até porque muitas destas áreas, sobretudo as áreas mais financeiras, têm um poder de atração muito significativo, porque remuneram bem. E, portanto, conseguem, de alguma forma, estão em áreas onde as remunerações médias são elevadas, e conseguem de alguma forma atrair muitos alunos. Depois temos a competição internacional, que é, mesmo lá fora, empresas que sejam do setor da construção ou não, também vêm estes recursos, um jovem aluno formado, um jovem engenheiro formado no técnico, como um recurso valioso. Eu estou a dizer técnico, podia dizer também a Faculdade de Engenharia, ou as grandes escolas em Portugal têm essa reputação internacional. E vêm-nos buscar. Ou seja, depois a pool de recrutamento de jovens engenheiros civis que fica para o setor da construção em Portugal é uma fração deste universo de alunos que estamos a formar. E essa é parte das razões pela qual hoje em dia eu diria que não passa, quer dizer, é difícil eu falar com alguns dos meus ex-colegas, pessoas que estão ligadas às empresas, que não me digam: Carlos, olha, estamos à procura de alguém, se tiveres um ou dois alunos, toda a gente está neste momento este recurso. Aliás, houve uma empresa que fez uma campanha muito curiosa, que espalhou na zona de Campo Grande uns cartazes a dizer engenheiro civil procura-se.
Não vi. Porque é quase uma espécie rara, não é? Portanto, sem dúvida. Relativamente à nota que disseste de há indústrias que pagarão melhor e, portanto, há aqui uma competição de salários, eu sinto que o mercado funciona, ou seja, há claramente uma atualização, acho que saudável, eu digo isto, tenho uma empresa, portanto, mas acho que saudável. Eu vejo o crescimento das condições nos últimos 5 anos, vamos pôr assim, tem que se acompanhar, porque senão os recursos, pura e simplesmente, vão-se embora, não é? Porque realmente o mercado aí é muito flexível a esse nível. E esse aí está a acompanhar, mas que há muita atratividade noutros setores, noutros países, noutras áreas, sem dúvida nenhuma, e aqui voltamos à questão de a indústria ter que ganhar aqui um bocadinho ou seja, das pessoas quererem trabalhar aqui, não é de ser uma indústria que siga, não, é ali que eu quero estar, porque, pronto, voltar a utilizar a expressão do sex appeal. Mas bom, então vamos olhar para o mundo. Estamos a falar agora de ensino, só para enquadrar-se, se bem que isto provavelmente que vou dizer vai bater na inovação, na investigação. Nós temos um mundo a andar a uma velocidade estonteante, a acelerar constantemente, portanto, a velocidade estonteante é cada vez mais estonteante e eu diria, acho que sem risco de exagero, que a própria aceleração está a aumentar a uma velocidade estonteante. E, portanto, nós não faço ideia o que é o mundo daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10, o que é que seja. A universidade, quase que por definição ou pela natureza do que faz, não trabalha no curto prazo, não é? A universidade está a formar pessoas para daqui a 5 anos, nem é para daqui a 5 anos, é pessoas que entrem no mercado de trabalho daqui a 5 anos e que estejam bem preparados para a vida, não é? Para muitos mais. Como é que e já agora quando eu falo desta aceleração, só para pôr contexto, falo desde a tecnologia, a tecnologia é o motor principal disto tudo, não é? Eu vejo agora muito especificamente na indústria, o BIM entra com muita força, sim, parece que é uma ferramenta para desenhar, mas depois vai mudar a forma como trabalhamos, as empresas demoram tempo a adaptar-se, o mundo demora tempo a adaptar-se. Inteligência artificial, ainda nem percebemos bem o que é que aí vem, mas vem claramente uma onda com muita força. Como é que alguém consegue olhar nos dias de hoje e dizer, sim senhor, eu vou receber aqui uma série de alunos, tenho que os formar, o que é que se deve passar a estes alunos? O que é que o aluno deve ter quando sai da universidade? Como é que se pensa isto quando o cenário, a paisagem muda constantemente? Essa é a questão do $1 milhão. E é uma questão sobre a qual as universidades têm estado a pensar. Aliás, passamos por isso agora recentemente, que houve uma reestruturação do curso de Engenharia Civil, que vai ter um novo plano curricular agora a partir de 26, 27, mas é um exercício que a universidade tem que fazer em permanência. Repare, e há aqui duas abordagens possíveis. Uma das abordagens é irmos ver, correr atrás daquilo que tem sido as inovações que têm sido identificadas e procurar trazê-las, aquilo que está a acontecer, e procurar trazê-las para a sala de aula, trazê-las para o ensino. E o que vai acontecer é que nós vamos estar sempre a correr atrás do prejuízo, porque de facto o mundo está a mudar, como dizias e bem, mas o pior é que a velocidade à qual o mundo está a mudar também é uma velocidade positiva, também está a acelerar. E portanto é muito difícil estarmos numa postura passiva de olhar para aquilo que está a acontecer e procurar trazer o que está a acontecer para a sala de aula. A outra abordagem é nós refletirmos de facto de uma forma profunda sobre o que é que são as competências essenciais que deve ter um futuro engenheiro civil. Qual é que é a matriz de competências que vai ser útil a um aluno que está hoje a entrar no curso de civil no técnico e que vai sair daqui a 5 anos ou 6 anos. A altura é essa em que as coisas já vão estar muito diferentes daquilo que são hoje. Não sabemos bem o que é que ele vai encontrar. Mas de que forma é que a universidade, que tem hoje, portanto, que vai ter agora em setembro de 2026, um aluno a entrar no curso, que competências é que nós precisamos de dar a este aluno para que quando ele saia, ele tenha de facto as competências necessárias para aplicar. E eu acho que este exercício é um exercício curioso, porque obriga-nos a pensar mais em competências do que propriamente em ferramentas. Isto é, nós temos, e deste o exemplo do BIM, por exemplo, que é uma ferramenta que está neste momento
a entrar no setor da construção. Se calhar há 5 anos atrás achávamos que nesta fase já íamos estar, enfim, muito mais avançados que aquilo que estamos na realidade. Não sei se nos próximos 5 vamos conseguir atingir o nível de maturidade que esperamos, mas o que sabemos é que, enfim, se não for em 5 é em 10, mas já identificamos qual é que é o caminho. Sabemos que o caminho vai ser por aqui, mais depressa ou menos depressa. Mas em vez de olharmos para isto como uma ferramenta, não é? Como um software e como um exercício de modelação, seja geométrica, seja de dados, podemos pensar nisto sobre uma nova forma de organizar os projetos, de gerir os projetos. E em que parte desta ferramenta, portanto, é uma competência que os alunos vão ter que defender, usar este software ou aquele, da mesma forma como aconteceu quando nós começamos a passar dos tiradores para desenhar em AutoCAD. Agora, o que precisamos de perceber é o que são de facto as competências que os alunos precisam. E este exercício é um exercício que o técnico tem feito ao longo da sua história. E há uma frase que é muito vulgar no técnico dizer-se, tu seguramente que ouviste quando lá andaste, e que eu acho que, apesar de ter décadas, continua muito atual, que é a expressão de que o técnico ensina a pensar. Sim. E eu acho que esta é a grande competência. A grande competência é ensinar a pensar. Eu não me preocupo com um aluno quando sai do técnico não tenha tido contacto com o software A, B ou C. Aprender softwares é uma coisa que é fácil fazer. Hoje em dia qualquer tutorial do YouTube, em algumas horas nós ficamos com um nível mínimo para usar num software. Aprender a pensar é o exercício mais difícil. Eu recordo uma frase, um antigo aluno do técnico bastante famoso, o engenheiro António Guterres, atual secretário-geral das Nações Unidas, que disse numa sessão no técnico, ele tirou a engenharia eletrotécnica, se não me falha a memória, no técnico, tirou uma engenharia no técnico, e ele disse que se soubesse o que sabe hoje, portanto que o percurso dele ia ser primeiro-ministro, ser secretário-geral das Nações Unidas, uma vida muito longe da engenharia, teria feito exatamente a mesma opção quanto ao curso que tirou. Tinha começado por ali. Tinha começado por tirar uma engenharia. E eu acho que essa é a grande mais-valia do técnico. E a grande mais-valia, eu acho que é também uma competência e uma capacidade. E eu agora aqui vou roubar uma expressão que tu usas muito e que eu acho que ilustra bem de que forma é que o técnico pode responder a isto, né? Na altura tu dizias que o setor da construção, e desculpa se a expressão não é exatamente assim, deixou de pensar sobre si próprio. Sim. E eu acho que se nós formarmos engenheiros civis que sejam capazes de pensar, estamos a ajudar o setor a pensar sobre si próprio. Sem dúvida. Dito isto, na prática, obviamente que há aqui um conjunto de competências base que o engenheiro civil vai ter sempre que ter. Nós temos uma competência analítica, perceber as matemáticas, perceber as físicas, perceber o comportamento dos materiais, das estruturas. Há aqui uma componente analítica que é muito importante e que de alguma forma é isto que nos ajuda também a desenvolver a nossa capacidade de pensar. Mas há depois aqui um outro conjunto de competências, não é? Que agora, eu não gosto muito da expressão soft skills, mas há aqui um conjunto depois de outras competências que também se pedem hoje ao engenheiro civil. Capacidade de negociar, capacidade de analisar problemas complexos e multidisciplinares. Um engenheiro civil hoje, diria que a maior parte dos problemas que o engenheiro civil tem que responder não são problemas de uma determinada especialidade, são problemas multidisciplinares dentro da engenharia civil e até mais do que da engenharia civil, que envolve a engenharia mecânica, que envolve a engenharia eletrotécnica. E o engenheiro civil tem que ter esta capacidade de analisar problemas complexos, de perceber, de compartimentar estes problemas, de fazer o breakdown destes problemas e depois procurar soluções. E as soluções são muitas vezes aspectos muito práticos de utilização de softwares, de uma formulação matemática para um cálculo qualquer, que se pode aprender depois, que é muito fácil nós aprendermos. Agora, esta estrutura mental, esta capacidade de entender os problemas e de ajudar a construir a solução para os problemas é que é fundamental manter. E essa discussão existe no técnico, ou seja, o curso é pensado, há fóruns de discussão, agora estou vendo na direção dos cursos, não sei como é que se organizam, mas de facto pensar a dizer, será que o curso hoje como está faz sentido, íamos mexer nesta cadeira, naquela, existe ou acaba por ser um bocadinho, pronto, o curso está a funcionar e é mais estático? Eu acho que existe um exercício, aliás, os académicos já a coisa que gostam de fazer é de pensar e discutir. Sim. Depois tem alguma dificuldade depois em traduzir estes exercícios de pensamento e de discussão depois em mudanças práticas e concretas. Mas eu acho que este exercício faz-se. É um exercício que a mim me parece que ainda é muito compartimentado, seja por engenharias, isto é, a reflexão que a engenharia civil faz, ou que o departamento de engenharia civil faz sobre o seu próprio curso,
é uma reflexão circunscrita ao seu departamento. E depois, dentro dos departamentos, também há uma reflexão que é bastante, enfim, bastante dinamizada pelas diferentes áreas. Mas eu acho que aqui onde há potencial de melhorar é permitirmos aqui um cruzamento, uma discussão mais abrangente. E, por exemplo, nós quando pensamos nesta competência que o engenheiro civil tem que ter, quando tem que resolver problemas hoje em dia, problemas concretos num edifício, uma alteração de projeto, por exemplo, num edifício, para darmos um exemplo concreto, vai implicar alterar, ou pode implicar alterar, um conjunto de especialidades de eletricidade, de comunicações, de AVACs, de sistemas eletromecânicos, que na realidade depois já não são bem engenharia civil, já vão buscar, já vão beber às outras engenharias. E eu acho que na discussão dos currículos e dos desafios, eu acho que podia haver alguma vantagem, de facto, em nós abrirmos um pouco esta discussão a outras áreas e também à indústria, não é? Portanto, eu acho que de alguma forma isto é um processo que, apesar de não ser um processo que esteja institucionalizado, vai acontecendo na medida daquilo que são as nossas conversas, e eu contigo já tivemos várias sobre isto, e que de alguma forma informalmente vamos trazendo estas preocupações e estes contributos da indústria para a organização dos currículos e para a discussão das matérias. Mas era um processo que eu acho que não perdia nada em ser um processo um bocadinho mais formal, vamos chamar assim. Portanto, haver um mecanismo mais formalizado de participação da sociedade na proposta, ou na reflexão sobre o que é que devem ser as competências. Eu vejo, já foi tema de várias conversas aqui no Passo A2, desta, acho que é um problema endémico da indústria da construção, endémico, não sei se endémico é o termo, mas problema estrutural que está, é que de facto a indústria está completamente fragmentada, está completamente dispersa em termos de... Está organizada em silos, não é? Temos arquitetos, temos o projetista de estruturas, o projetista disto e daquilo, depois temos o empreiteiro e há o diálogo entre todos, a conversa entre todos. Já agora, e a falta desta conversa entre todos está na origem daqui do Passo A2, de criar estas conversas e outras iniciativas que temos, porque de facto está muito em silos e não há uma consciência comum que nós estamos todos na mesma indústria, estamos todos na mesma cadeia de valor, que eu para produzir um edifício, eu pego no papel em branco, e o resultado é o edifício, é o resultado do trabalho de todos, não é? Não faz sentido alguém dizer, não, eu tenho um projeto bestial, mas depois ou o edifício não é feito, ou é feito e foi mal feito, ou o que for. Não faz sentido alguém dizer, tenho a obra organizada que nem um relógio, mas depois quer dizer, não, a coisa não funciona. E é giro que esta percepção de que estamos na indústria, outro dia a falar, não aqui numa conversa privada, mas com uma arquiteta, quero eu contar isto, pois a indústria está muito fragmentada e por aí fora, e diz ela, pois, com a arquitetura acontece o mesmo, que eu olho e digo, caramba, não há, a indústria é a mesma. E diria mesmo que fazem parte da nossa indústria, por exemplo, um conjunto de pessoas que nem sonham que fazem parte desta indústria. Por exemplo, a arqueologia, hoje em dia, os arqueólogos em obra e por aí fora, fazem parte, ou seja, contribuem para a execução, afetam a performance dos outros, o trabalho deles é afetado pelo trabalho de todos os outros. E não havendo esta percepção, eu acho que há aqui uma corrida, agora vamos ser benevolentes, ou vou ser benevolente e vou dizer, e todos estão a otimizar bestialmente o seu trabalho, acho que todos temos muito para melhorar, mas vamos dizer, se todos otimizarem violentamente o seu trabalho, eu não sei se estamos a otimizar o processo como um todo, não é? Porque cada um está a resolver para uma variável e não para outra. E esta tomada de consciência de, espera lá, nós temos que falar não dentro do silo, mas transversalmente nas várias funções da indústria, é algo que me move, a indústria que deixou de pensar sobre si própria tem a ver com esta camada. E dá-me ideia, aliás, estavas a referir isso mesmo, que na universidade isso já se sente, não é? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nós participamos sempre muito ativamente e com muita satisfação, dá-nos um gozo enorme nas jornadas de civil, a feira que é organizada, ou o evento que é organizado pelo Fórum Civil, a Associação dos Estudantes de Engenharia Civil, pelos alunos, e que tem empresas e tem umas palestras e tem isso tudo, realmente está ali uma organização acho que tremenda, então quando pensamos, espera lá, são alunos, não é? São os estudantes que estão a fazer isto, aí não consigo sobre-elogiá-los pelo trabalho que fazem, mas curiosamente o Fórum Civil é recorrente que nós temos lá também uma banquinha, participamos em vários workshops, mas para explicar o que é, e os alunos vão lá e falar com as empresas e tem uma procura enorme de empresas.
Os arquitetos não vão, os alunos de arquitetura. De alguma maneira não passa a mensagem, não sei se isto tem a ver com professores, se tem a ver com a cultura geral, se tem a ver com a imagem que tem da indústria, imagino que seja isto tudo junto, não passa a coisa de, espera, Fórum Civil também é para nós podemos lá ir, não é? Há empresas que estão lá, estão à procura. Os empreiteiros hoje em dia contratam arquitetos, nós contratamos arquitetos, as fiscalizações contratam arquitetos, quer dizer, não. E logo, portanto, eu dá-me a ideia que é logo à porta da universidade. Os silos já existem, não é uma questão cultural transversal a tudo isto. Vês que se consiga começar a trabalhar isto no curso? Já agora eu estou a falar da arquitetura, que está ali ao lado, está debaixo do mesmo teto, literalmente. Não é ao lado, está mesmo. Exatamente, está no mesmo edifício, é o mesmo departamento, é o nosso departamento. Agora, quando olhamos então para parentes um bocadinho mais distantes, as eletrotecnias, da mecânica, sei lá, todos, são todos participantes desta indústria. Isto, como é que vês que isto seja um problema? Vês que é algo que a universidade consiga trabalhar, que se consiga começar a quebrar um bocadinho? Imagino que isto demora tempo, não é? Mas estes silos... Eu acho que esses silos ainda existem, e esses silos existem, e não é só dentro do universo das engenharias, da engenharia civil ou das outras engenharias e da relação com a arquitetura, mas é mais transversal à sociedade. Eu acho que a forma como as universidades, as áreas do saber, as áreas científicas se organizaram no passado foi por temas, foi por silos. Portanto, em cada uma das áreas, ensinávamos e fazíamos investigação, e elas eram estanques, no fundo, as áreas umas às outras. Eu acho que já percebemos, enquanto sociedade e enquanto comunidade académica e científica, que os grandes desafios estão nas interseções das diferentes áreas. E os problemas, nós quando pensamos hoje, os grandes desafios e os grandes saltos do ponto de vista de investigação e de inovação, estão, de facto, quando nós pomos pessoas de áreas diferentes, com competências diferentes, a resolverem os problemas. E para a sociedade, porque a sociedade não está preocupada com áreas específicas, está preocupada com a resolução de problemas concretos. O exemplo que estavas a dar, o edifício, um dono de obra, um promotor, alguém que quer construir um hotel no centro de Lisboa, uma nova urbanização em Almada, o que quer que seja, não tem que saber sequer ou estar preocupado com o que é arquitetura, o que é engenharia civil, o que é especialidade. O que tem ali um produto que quer, como estavas a dizer bem, otimizá-lo. De A a Z. Portanto, desde o momento em que identifica o local até ao dia em que recebe a chave do edifício. E está a ser muito difícil quebrar estes silos. Eu acho que o técnico e o meu departamento procurou já, enfim, não consigo precisar a data, mas já há um par de décadas, começar a quebrar estes silos ao introduzir, o que foi de alguma forma uma novidade, um curso de arquitetura dentro de um departamento de engenharia civil. Portanto, que já foi no fundo esta ideia de que isto é a mesma, isto é a mesma massa na realidade, é o mesmo tipo de talento que nós queremos, que nós estamos aqui a formar. Procurou fazer isso. Dito isto, ainda continuam a existir estes silos, continuam a existir ainda muitos estes silos muito limitados por uma linguagem própria que parece que cada área gosta de dominar, e que a torna menos permeável às outras áreas. Eu acho que há sinais, concretos de que nós estamos no bom caminho. E, portanto, quando nós vemos, por exemplo, uma nova geração de investigadores e de professores, já tendem a ter uma visão muito mais horizontal e muito mais transversal dos problemas. Sim. E, portanto, e nos projetos já envolvem pessoas de áreas muitíssimo diferentes. Eu posso dar alguns exemplos. No nosso departamento nós temos investigadores e pessoas que estão a trabalhar com sociólogos, com pessoas, com economistas, com advogados, com pessoas de áreas completamente diferentes. E, aliás, nós na área da gestão da construção, não é? E tu conheces esse mundo muito bem, a área do direito, a área das finanças, a área da economia, intersetam todas aqui. Todas aqui. Aliás, eu posso dizer que o meu melhor coautor, isto é, o meu melhor parceiro, o meu mais, enfim, melhor não é a expressão, mas o meu maior, esta que é a expressão, o meu maior parceiro de investigação é um economista. Sim. Portanto, não é alguém sequer do universo da engenharia, e é um economista e um engenheiro que em conjunto encontramos uma área de investigação, e é a pessoa com quem eu escrevo mais, portanto, livros e artigos. Sim.
E isto para mostrar como eu acho que começam a haver exemplos concretos e reais de que estas ligações começam a dar passos. Se o estamos a fazer neste momento ao nível do ensino, isto é, se aos jovens engenheiros civis, aos jovens arquitetos, se lhes estamos a dar esta visão transversal da sua atividade, se lhes estamos a dar esta visão de cadeia de valor, eu diria que ainda não, como seria bom, ainda não estamos lá, mas acho que estamos a caminhar a aproximar. E sobretudo, que é o primeiro passo para a resolução dos problemas, que é ter esta consciência que existe este problema. Existe o problema. Eu acho que há trabalhos conjuntos de um aluno de arquitetura que esteja a fazer um projeto, já não sei se é de fim de curso ou o que seja, mas um projeto que de repente, olha, agora junta-te com alguém de civil que te vai fazer estruturas ou hidráulicas para esse projeto. Não sei se já houve uma tentativa de uma iniciativa que tivemos agora com uma iniciativa que até partiu da Ordem dos Engenheiros, que foi uma competição. A ideia de uma competição muito interessante, que era uma competição sobre a construção de um determinado objeto e que tinha que ter equipas, e nessas equipas tinham que participar, enfim, arquitetos, engenheiros civis e diferentes especialidades que em conjunto, no fundo, pudessem produzir. Enfim, essa iniciativa, lá está mais um exemplo o problema está identificado, tem havido algumas iniciativas. Ainda não encontramos, estamos a testar, estamos no fundo a procurar soluções e formas e a testar o que é que pode funcionar. Sim. Esta iniciativa acabou depois, enfim, por razões diversas e até que não se prendem com o técnico de não avançar, no âmbito das suas formações. Isto para responder diretamente à tua pergunta. Do âmbito da sua formação específica, na arquitetura, na engenharia civil, se nós já os pomos formalmente a comunicar, e a resposta é não. Neste momento ainda não existe esses vasos comunicantes. Reparem, não há razão nenhuma para não existir, na medida em que os nossos alunos, os engenheiros civis e os arquitetos, estão fisicamente no mesmo espaço. Estão ali salas contíguas, no mesmo edifício, estamos juntos, exatamente. Mas ao nível dos cursos, portanto, ainda não temos essa comunicação. O que temos, como é evidente, temos a participação, quer dizer, quer no ensino de engenharia civil de arquitetos, quer no ensino da arquitetura de engenheiros civis, esta permeabilidade existe, não é? Portanto, os colegas da arquitetura têm cadeiras no curso de civil e o contrário. Portanto, o curso civil tem cadeiras no curso de arquitetura para que de alguma forma se procure começar a estabelecer uma base comum de comunicação, mas que temos espaço para melhorar, não tenho dúvidas disso. Acho que é um caminho ainda a percorrer. Claramente, todos estes temas que falamos são problemas que nunca acabam. Até porque se acabasse depois perdia um bocadinho a piada. Exatamente. Não é? Mas, claramente é um caminho de melhoria e desenvolvimento, sem dúvida. Aproximando-nos aqui da parte final, temos aqui uma tradição milenar no Passo A2, que é pedir conselhos para quem nos ouve. No teu caso, acho que seria pertinente perguntar o que é que dirias a dois jovens diferentes. Um que está a escolher um curso, não sei que palavras ter, e outro que vai começar agora o curso de Engenharia Civil. O que é que tu dirias a esta malta? Bem, ao jovem que vai escolher, vou começar por esse e depois já vou ao que escolheu a Engenharia Civil. Ao jovem que vai escolher, eu diria para procurar coisas que o apaixonem. E coisas que o apaixonem, não na perspectiva lá está, destas competências nas diferentes áreas de informática, ou de civil, ou de economia, mas tipo de problemas que gosta de resolver, que tipo de desafios, o que é que se vê a fazer. E eu acho que isso pode ajudar de alguma forma os alunos a escolherem o que é que querem fazer, e o que é que gostam e o que gostam de fazer. Ao aluno que entrou para a Engenharia Civil, eu diria que o setor está a precisar de ti como de pão para a boca. Isto é, o setor precisa de se reinventar. Repito, aqui estou a fazer as tuas palavras, que é uma mensagem que tens passado muito e que tem surgido muito aqui no Passo A2, e que eu felicito por isso, que é, aliás, este Passo A2 é um excelente exemplo disto que estamos aqui a falar. É uma forma do setor pensar sobre si. Pois, sim, é uma forma do setor pensar. E nós já identificamos e temos identificado, e eu tenho visto os teus convidados têm passado por aqui. Todos temos a consciência que temos que mudar, todos temos a consciência que temos muito espaço para otimizar, temos muito espaço para melhorar, todos temos a consciência que a tecnologia
é uma ferramenta útil, mas também temos a consciência que a tecnologia, ou a ausência de tecnologia, não é a única desculpa pela qual o setor já não podia estar melhor. Sim, Isto é, há coisas que nós mesmo sem tecnologia já podíamos melhorar. Mas a tecnologia, de alguma forma, ajuda-nos, o BIM, a inteligência artificial, vai-nos empurrar para procurarmos essas soluções. E quem está a entrar no curso? Está a entrar num curso que, de facto, na minha perspectiva, tem um futuro bestial. Tem problemas enormes para resolver e tem um campo de melhoria gigantesco. Há outras áreas onde as melhorias já são incrementais, já são na quarta ou quinta casa decimal. No nosso setor, nós estamos a falar de um setor que tem potencial para, muito rapidamente, nós melhorarmos a nossa produtividade em 10% ou 20%. Portanto, tem coisas que, do ponto de vista de impacto, podem ser gigantescas. Claramente, seja aquela imagem que utilizámos há pouco, que depois parece que a construção está no passado e as tecnologias estão no futuro. Na verdade, agora de repente inverte-se, pois, e não há dúvida que a construção vai se inverter. Vai ser muito futuro. Eu costumo muitas vezes dar o exemplo, que se nós olharmos para qualquer filme de ficção científica, o Star Wars, aquilo tudo se faz com engenharia, não é? Tudo se faz, aquilo tem muito. Parece que são só naves bestiais, mas nada daquilo se construía sem engenharia civil ou sem a indústria da construção. Já agora não quero puxar aqui corporativista, setor em sentido lado. Claro, tem este setor, sem dúvida. setor. Apesar de, tecnicamente, o Star Wars passa-se no passado. Mas pronto, mas aí a conversa do geek, que sou eu, sobre o mundo do Star Wars. Vou deixar aqui uma última mensagem sobre isto. Há um professor na Universidade de Harvard, o professor Edward Glaser, que é um economista muito famoso, tem feito muita investigação sobre o desenvolvimento da humanidade e que disse que a maior invenção da humanidade, tem uma frase muito curiosa, que a maior invenção da humanidade são as cidades. Foi a partir do momento em que se construíram cidades e em que se começou a viver em cidades que, do ponto de vista da saúde pública, desenvolvimento económico, desenvolvimento social e cultural, a humanidade avançou. E, portanto, ele dizia que a construção das cidades, a organização em cidades, foi o grande desenvolvimento, foi a grande invenção da humanidade. E a minha pergunta é: quem está, de facto, na base do desenvolvimento e da gestão das cidades? A engenharia civil tem aqui um papel absolutamente fundamental na criação e na manutenção da maior invenção da humanidade. Sim. Boa. É uma mensagem boa para terminarmos. Carlos, muito obrigado por esta conversa. Acho que foi muito interessante para mim, seguramente. Acho que vai ser também para quem nos ouve. E votos de muito sucesso em todos esses projetos que o técnico tem pela frente e que tu tens pela frente também. Obrigado pelo convite, foi um gosto. E foi mais um Passo a Dois, desta vez perceber o que é esta fábrica de engenheiros que é o técnico e que são as universidades. Aproveito para vos relembrar, nós temos muito conteúdo a ser produzido nas várias redes que temos, Spotify, YouTubes e outras. Vão-nos acompanhando e vão-nos seguindo, que acho que será útil e interessante. Até breve.